Graça e paz, amados, bem-vindos. Glória a Deus, mais um discipulado. E hoje nós estaremos tratando do amor. E antes disso, nós vamos orar para entregar a Deus essa obra em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, adorar, ó Senhor Deus, pela tua palavra que nos concedes conhecer. E assim, Senhor, entregamos este discipulado, esta ministração ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, nos dê graça através do teu Santo Espírito, pois de ti dependemos para todas as coisas. E assim, Senhor, nós pedimos proteção para as nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas. E em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo o agir do inferno, todo o trabalhar das trevas no oculto. Em nome do Senhor Jesus, paralisamos toda a obra dele em nome de Jesus e declaramos que o Senhor é o nosso Salvador, que o amamos, que temos uma aliança com ele, que o servimos por livre e espontânea vontade e de bom grado, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta obra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, na ministração anterior, nós vemos em 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, e hoje estaremos ministrando a partir do verso 11 em diante. E a palavra diz assim, a partir do verso 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e o matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele nos deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos, dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos o seu mandamento e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiais no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, este é o texto, a partir do verso 11, então começaremos a ministrar. Ora, no verso 1 ao 10, foi tratado acerca do pecado. E do verso 11 em diante, a ministração, a palavra, ela muda para a questão de amar o irmão. Ou seja, em vez de viver no pecado, e a pessoa que vive no pecado, ela não tem a condição de amar, né? Ela perde essa condição, porque se ela está no pecado, realmente está no caminho contrário. Então, ele
retira o pecado e ensina o que nós devemos fazer. Ou seja, elimina o que não é para fazer, para cometer o pecado, e nos diz o que fazer em vez de viver no pecado. Então, em vez de viver no pecado, ele menciona o quê? O que devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer? Amar os irmãos, porque este é o mandamento que o Senhor nos ordenou. Então, verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, de que princípio ele está falando? O princípio, né, dos patriarcas? Não, desde o princípio que começou a ser pregado o Novo Testamento. Então, podemos observar isso no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34. Então, Evangelho de João 13, 34. É interessante a gente olhar para, quando formos ler, ter consciência, ou melhor, ter entendimento do que está sendo dito. No 34 de João 13, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, para que também vós uns aos outros vos ameis. Então, ele fala de um novo mandamento. Então, e lá fala o que ouvistes desde o princípio. Então, novo mandamento, por quê? Desde o início dos tempos, Deus ordenou na sua palavra que devemos amar uns aos outros. Isso está na lei. Agora, ele dá um novo mandamento. É o mesmo, só que potencializado, vamos dizer assim. Ele dá, este mandamento é um mandamento com sacrifício. O mandamento é uma forma de amar que começou com Jesus, uma forma de amar sacrificialmente. Então, se eu vou amar o meu irmão, eu amo de verdade, não só de conversa. Então, por isso que é um novo mandamento. E quando ele fala aqui, em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 11, ele diz, amemos uns aos outros, né? Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Mas que amor é este? É o amor, né, estabelecido e cumprido por Jesus. É o amor de se sacrificar pelo irmão, né? Então, tem diversas formas que nós podemos considerar sacrifícios, né, em favor do irmão. Não, se o irmão não gosta que você coma carne, então você não deve comer. Ou seja, fazer de tudo para que o irmão não saia dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, fazer de tudo para que ele permaneça no caminho. Então, você vai se sacrificar, você vai dar do que é seu, você vai preservar o máximo que você puder para que esta vida continue no caminho do Senhor. Então, o novo mandamento é amar com sacrifício. No início do Evangelho, não era, no Antigo Testamento, não era desse jeito, era amar ao próximo como a ti mesmo, mas não tinha a questão do sacrificar-se por ele. Então, aqui já é a nova forma, né? É o princípio do Evangelho. Então, vamos lá. Verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, aqui nós temos uma comparação que a própria palavra dá em questão de amar o irmão. Não apenas o irmão de sangue, né? Nele aqui foi o irmão de sangue, mas por que que Caim teve a atitude que teve? Porque as suas obras eram más, né?
E qual foi o problema que ele teve com Abel? Porque Abel praticava o que era justo. Abel entregou ao Senhor as primícias. Deus se agradou das primícias de Abel e não se agradou da oferta de Caim, porque não era mais primícia, como nós já temos ministrado, e como nós cremos que esta palavra vai correr outras vidas que não a nossa igreja, então nós precisamos explicar que as primícias é o primeiro fruto, como no caso de Abel, que era pastor de ovelhas, ele separou aquele primeiro carneirinho que a ovelha teve, né? Primeiro filhote, vamos dizer assim. E ele separou aquele para entregar ao Senhor. E Caim era lavrador, entregou uma oferta ao Senhor, mas isto depois já tinha comido as primícias. Não era o primeiro fruto do campo que ele estava entregando ao Senhor. Ele estava entregando uma oferta, mas ele já tinha comido disso. Então, a questão aqui é um ensinamento também para nós, que conhecemos o que são primícias e que são ofertas e o que são dízimos. São coisas distintas, né? Porque a palavra as distingue claramente em Ezequiel, no Antigo Testamento. Então, primícias é aquilo que vem primeiro às nossas mãos. Antes que nós desfrutemos de alguma coisa, daquilo que ganhamos, a primeira parte é do Senhor. Isso é primícia. Então, Caim não fez isso. Caim, depois de já ter, vamos dizer assim, ele tinha lá, supostamente, estamos falando em suposição. Vamos dizer que ele tinha lá uma plantação de uvas. E ele já tinha comido das uvas, tinha visto, né? Já tinha provado, comido, se saciado das uvas, etc. E lá, quando ele resolveu dar uma oferta ao Senhor, ele pegou também daquela mesma plantação e levou para o Senhor. Mas as primícias ele já tinha comido. E Deus não se agradou, mas se agradou de Abel. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que um trata a Deus com todo zelo. Em que sentido? De ser, vamos dizer assim, justo para com Deus. Tentar retribuir naquilo que nós temos, que Deus nos concedeu, tentar separar, né, procurar separar aquilo primeiro do Senhor, não tocar nele. Então, isto honra a Deus. O outro não deu importância, era para levar uma oferta. Ele levou uma oferta que pegou lá depois. Aqui não é igual. Está tratando Deus como se fosse uma outra pessoa qualquer. Se tivesse passado lá uma outra pessoa, ele teria pegado, talvez, não sei, ele teria pegado os cachos de uvas e dado à pessoa. E depois pegou um outro e foi dar para Deus. Então, não há diferença nenhuma entre Deus e a pessoa, do jeito que Caim fez. Mas do jeito que Abel fez, ele separou, cuidou para sacrificar ao Senhor. Então, existe uma diferença muito grande. Está no coração de Abel agradar a Deus, ter reverência por Deus, respeitar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, o que Caim não fez. Então, muita gente não tem esse discernimento desta palavra, mas o fato é que é este, né? Então, primícias é isto. Então, ele ficou aborrecido e depois matou o seu irmão, porque o seu irmão fez alguma coisa correta, justa. Por isso que a palavra vem e diz aqui, no verso 12, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O que Abel fez era justo para com Deus. Ele não fez nada mais do que aquilo que deveria ser feito. Mas o irmão ficou com inveja, ele ficou com raiva de não ter a apreciação de Deus acerca da sua oferta. Mas por que Deus é injusto? De forma alguma. E isso ele explica lá no Gênesis. Se você fizer correto
Você não vai ser aceito? Claro que vai. Então, é isso. Então, a partir do verso 3, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Maravilhar-se aqui é no sentido de se espantar, né? Não vos maravilheis, fiqueis pasmados se o mundo vos trata mal, vos aborrece, porque primeiro maltratou a ele, né? Verso 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então, aqui, cada um de nós, através da palavra, tem condição de analisar se é salvo ou não. A palavra nos dá aqui um direcionamento aonde nós podemos fazer essa análise. A análise é, nós sabemos que passamos da morte para a vida, e qual é o que nos faz passar disso? Porque amamos os irmãos. Então, se eu amo meu irmão, então eu passei da morte para a vida. Mas se eu não amo, eu ainda estou nas trevas, né? Quem não ama seu irmão permanece na morte. Está nas trevas. Não entendeu. Então, aqui, algo que a gente precisa destacar é o seguinte, uma igreja que não cuida dos irmãos, ela está morta. Ela não é igreja. A igreja verdadeira é a igreja que ama, respeita e cuida dos irmãos. Né? Se preocupa, ora, ajuda, corrige, direciona, fala duro, mas também fala manso, né? Mas direciona para que a pessoa não se perca. Então, se a pessoa não ama, se ela simplesmente tem a igreja como algo de ir lá cumprir a sua obrigação e ir embora, vai lá uma vez cada 15 dias, uma vez cada mês, sei lá, e cumpriu a sua obrigação e acha que está resolvido na vida, essa pessoa não tem discernimento, não tem clareza, ela está nas trevas. Porque como é que nós podemos cuidar uns dos outros se não estivermos próximos uns dos outros? Se não estivermos em comunhão uns com os outros? Se não soubermos do que está acontecendo com este ou que aquele, como é que nós vamos cuidar? Como é que vai ser isso? Aparecendo uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Nós nem sabemos o que está acontecendo. Não sabemos o propósito que está acontecendo, que a igreja tem, onde ela quer chegar, o que está sendo feito. Não sabe, né? Então, não tem ligação. Então, não está ainda, não ama, não se envolve. A pessoa se envolve com aquilo que ela gosta. Então, se ela não está envolvida, não está engajada, né, na obra, não se preocupa em saber se o irmão está bem ou se o irmão não está bem, se venceu ou se não venceu, bem, então, ainda está na morte. Está em trevas, é o que diz. Então, aqui uma definição forte, né? Claríssima também, né? Então, 14, vou ler de novo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, no verso 15, ele diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, o que Caim fez? O que Caim foi? Homicida. O que Caim tinha no seu coração? Raiva de Abel. E não era pequena, porque para chegar à morte, mas eu nunca matei ninguém. A questão é que matar uma pessoa não está apenas relacionado àquela, né, que a pessoa que seja morta não viva mais.
Matar a pessoa é no nosso coração. Então, é disto que ele está dizendo. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Ele está esclarecendo, né? Está deixando muito claro que se eu tenho desprezo por certo irmão, eu sou homicida, porque eu matei no meu coração. Aqui, ó. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, verso 15, qualquer que aborrece ou despreza, né, o seu irmão é homicida. Então, o que é que Caim foi? Homicida. Quem que ele matou? O irmão. E nós, como cristãos, quem que estamos matando? Porque se estiver desprezando alguém, é homicida. Então, aí ele fala, olha, toma cuidado, porque vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Pode acabar. Então, se a pessoa vai desprezando, apaga o Espírito Santo, acabou, perdeu a salvação. Então, verso 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, vamos lá. Nisto conhecemos o amor, ou seja, na forma com que Cristo se sacrificou por nós. E isto mostra o que é o amor. É nesta demonstração de amor que nós devemos entender o que é o amor que ele está falando. Então, o amor que ele está falando de nós amarmos uns aos outros não é um amorzinho qualquer. É amor de respeito, de responsabilidade para com o nosso, né, o nosso irmão, de cuidado para com o nosso irmão. Não é um amorzinho qualquer, né? Então, ele está deixando este verso 16 como exemplo de amor. Ele nos deu o exemplo de amor. Qual é o exemplo? Ele se sacrificou por nós. Nesta demonstração, nós vamos entender o que é o amor. É o sacrifício, é a entrega, é o cuidado, é querer o bem. Por que ele se sacrificou? Para que nós tivéssemos o bem da salvação, para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, para que nós tivéssemos relacionamento com Deus. Foi por isso que Jesus se sacrificou. Então, esta demonstração de amor é este tipo que ele quer de nós. Esta responsabilidade para que o outro possa alcançar a salvação. Tem gente que não quer, então nós vemos Jesus ministrando e as pessoas indo embora e ele deixando. Por quê? Porque a pessoa não quer. Mas aqueles que querem devem ser cuidados da forma que ele está dando o exemplo aqui. Então, por isso que ele dá, olha, conhecemos o amor, temos uma revelação do que Deus entende e requer de nós como amor. É isso que a palavra está dizendo. Nisto conhecemos o amor. No quê? Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, devemos dar a vida ensinando, ministrando, corrigindo, perdoando, orando, ajudando, e assim vai. Dar a nossa vida, entregar a nossa vida a essa obra. Não somos mais, vamos dizer assim, donos de nós mesmos para vivermos só para nós. Deus nos deu a responsabilidade de viver pelos outros e morrer trabalhando pelos outros, para que haja salvação, não para que as pessoas se escandalizem, mas pelo contrário, para que elas vejam como são queridas e amadas e cuidadas. Então, eu penso que essa parte está esclarecida e ela é extremamente importante, né? A gente ter
esta explicação, né? Você vai entender o que é amor. Olha, amor é assim. E eu estou dando para vocês, mostrando para vocês o que é o amor. Então, é deste amor que eu estou falando. Vamos dizer assim, que o Senhor Jesus estava dizendo. E aí ele começa os exemplos, né? Começa a dizer, olha, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então, ele está dizendo o seguinte, qual é o amor de Deus? O amor de Deus é aquele que Jesus deu a própria vida. Mas ele está agora dizendo, olha, se uma pessoa tem bens e o outro irmão está passando necessidade e não ajuda, então o que ele está dizendo? Está dizendo que o amor de Deus não é esse. Deixar o irmão passar necessidade e eu tendo com o que ajudar, né? Aonde está esse amor? Onde está o sacrifício? Então, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o irmão necessitado e lhe cerrar o coração, você veja que o negócio é no coração. Como estará nele o amor de Deus? Não está. Como é que vai estar? Não está. Porque se ele tiver amor, um pouquinho do amor de Deus, ele não vai fechar o seu coração. Cercar é fechar. Não vai fechar o seu coração, ele vai ajudar. Então, um exemplo negativo, né, de uma pessoa que não está seguindo o mesmo amor que Cristo demonstrou na cruz. E aí ele continua, verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu quero chamar a atenção novamente para o início do verso. Lembrem o que é filhinhos. Né? Filhinhos são aqueles recém-convertidos, no meu entendimento. São pessoas que não têm clareza ainda de como devem viver a nova vida, o Evangelho. Então, o Evangelho é uma prática do amor. E aí, ele vem e diz, meus filhinhos, para quem? Aqueles que não têm o conhecimento. Olha, não é esse tipo de vida. Olha o exemplo de Jesus, você é discípulo dele, você deve fazer as mesmas coisas. Então, se você tem, deve repartir com o seu irmão, né? Então, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Ou seja, na prática. Em 1 Pedro, que fica um pouquinho para trás, 1:22, vamos ver o que diz. 1 Pedro 1:22. É muito importante esta palavra agora. Toda a palavra de Deus é importante, né? Mas eu digo isso na questão da compreensão. Então, eu creio que você já chegou em 1 Pedro, porque está próximo. Não é nem 2 minutos de viagem. Então, diz assim, purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, quem pratica o pecado, irmãos, não vai estar nessa condição. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é, olha, sai do pecado, purifica-te a ti mesmo e vai praticar as obras que o Evangelho ensina, as obras do amor. Então, lendo de novo, purificando a vossa alma na obediência à palavra. Como é que a nossa alma é purificada? É o processo do desenvolvimento, do crescimento, né, na prática do Evangelho. É aquilo que a gente sempre fala. Nós recebemos a Jesus e começamos uma trajetória. Nessa trajetória, nós vamos purificar a nossa vida
De que forma? A palavra vai nos instruindo, nós vamos ter que deixar aquilo que não presta e nos apegar àquilo que é reto. Isso é a purificação da alma. Deixar o que não presta. Como é que nós sabemos o que não presta? A palavra vai dizer. Ela ensina o que não presta. O que não presta é o pecado. Então, ela elimina o pecado e passa a ter um outro tipo de vida. Então, é o que está aqui, purificando a vossa alma na obediência à verdade. O que é a verdade? É o Evangelho, né? A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para amor fraternal, para ter o amor entre irmãos, né? Não fingido, amai-vos ardentemente, no sentido de ser fervorosamente, uns aos outros, com um coração puro, né? Sem segundas intenções. Amar para servir, edificar o irmão, para ser semelhante ao seu mestre, Jesus. Então, voltando para o verso 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Verso 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Então, a quem nós devemos nos apresentar como para receber a aprovação ou não? Nós devemos viver a nossa vida para ser aprovados pelos homens ou devemos viver a nossa vida para a aprovação de Deus? Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos viver para sermos aprovados por Deus e não pelos homens, pois Deus sabe e conhece o nosso coração. Então, quando ele diz, e nisto conhecemos que somos da verdade, nisto o quê? No amor ao próximo, no cuidado com o próximo, com o nosso irmão, né? E nisto conhecemos que somos da verdade, diante dele asseguraremos nosso coração. Nós não teremos, nós não nos acusaremos a nós mesmos. Estaremos seguros diante de Deus, porque Deus tem aprovado as nossas obras, né? Então, quando pratico as boas obras, quando eu vivo aquilo que o Evangelho me ensina, eu estou com o meu coração seguro diante de Deus, né? Eu estou tranquilo, eu mesmo não me acuso. Mas você veja aqui no verso 20, ele já diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se nós mesmos nos condenamos, imagina Deus que conhece tudo. Certamente, né, quando a gente nos condena a nós mesmos, é porque realmente, né, existe razão para isso. E Deus sabe muito mais ainda do nosso coração. Mas aí no verso 21 tem o inverso. Ele diz, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. É quase a mesma coisa que está no 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Traremos paz, tranquilidade em relação à vida com Deus. A aprovação de Deus às nossas obras. Mas tem a questão de, quando ele menciona que se o nosso coração nos condena, então tem problema mesmo. Tem que acertar com Deus, se arrepender e corrigir, né? Então, aqueles que, verso 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, verso 22 diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Por que é que a pessoa está segura? Por que é que ela está firme em Deus?
porque ela está caminhando em obediência à palavra. Então, o próprio espírito deles testifica com o Espírito de Deus que ele está vivendo, não é perfeito, mas está vivendo no caminho da retidão, da justiça, né? Então, não há condenação, né? E quando ora, Deus responde, porque ele está obedecendo o mandamento de Deus. Qual que é o mandamento de Deus? Fazer o que é justo, praticar o que é justo. Agora, se o meu coração me condena, é porque eu andei fazendo coisa que não devia, né? Então, eu preciso me arrepender disso. Então, ele disse, verso 22, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, quando uma pessoa ama, quando um irmão ama o outro, né, ama a sua igreja, ajuda, vê as situações, tem comunhão, está acompanhando o andamento da igreja, está acompanhando os problemas uns dos outros, está sabendo deste e daquele, pediu ajuda, quer oração, quer isso, quer está necessitado disso, está necessitado, está acompanhando, está, né? Se não pode, se não tem para dar, mas tem como falar, conhece quem pode, etc. É um trabalho. A questão toda é que o irmão que tem a necessidade seja socorrido. E se o outro foi intermediário, não foi necessariamente aquele que socorreu, mas ele trabalhou para que o irmão fosse socorrido, amém, ele está no caminho, ele está acompanhando, está sabendo o que está acontecendo, ele está, né, em ligação com esse irmão. Então, diante de Deus, ele está tranquilo. E Deus, quando esse irmão pede, Deus vai lhe conceder para a sua vida. Muitas vezes a pessoa pede, não sabe o dia de amanhã, e Deus não concede porque aquilo não vai ser bom. Mas aquilo que é bom para a pessoa, e no tempo certo, nós já falamos há muito tempo, falamos sobre isso, quer dizer, a pessoa tem 13 anos, Deus, o pai não vai dar um Porsche para ele dirigir com 13 anos. Não é o tempo, vamos aguardar, né? É um exemplo disso. Então, às vezes, uma coisa não nos é concedida porque ainda não é o tempo de recebê-la, não há maturidade suficiente para recebê-la. Então, Deus nos dá o que é bom, é isto que eu quero dizer. Agora, a questão do verso 22 é que a pessoa que pede, esta já tem maturidade para pedir e saber o que pode pedir. Então, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos porque guardamos os seus mandamentos. Ou seja, a pessoa está enquadrada, a pessoa que obedece os mandamentos de Deus é porque ela sabe quais são esses mandamentos. E ela anda em obediência, então ela sabe aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Então, quando ela vai orar, ela não vai pedir coisa que Deus não quer, porque ela está pedindo segundo o conhecimento que ela tem de Deus. Basicamente é isso. Ok, verso 23. E o seu mandamento é este. Então, este é outro mandamento. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Ele está falando do amor, mas é o amor qual? O amor que Jesus determinou. Creiamos no nome. Ou seja, se uma pessoa ela tem credibilidade, ou seja, uma pessoa respeitada, cumpre o que diz e é bem conhecida, ela tem um nome. Ela é conhecida. Ela tem um nome. Mas foi fulano que disse? Se fulano disse, então é. Por quê? Ela tem credibilidade, ela é conhecida. E o que ela diz é com propriedade, ou seja, ela diz e aquilo é reto, é bom, é firme, tem fundamento.
Então, aqui, quando fala crer no nome de Jesus, está dizendo crer naquilo que ele diz, porque ele tem credibilidade para dizer, porque o que ele diz é inabalável. Então, voltemos para o verso e diz: e se o seu mandamento, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Qual é o mandamento do amor de Cristo? Amor de sacrifício. Foi este o amor que ele ensinou. Ele mesmo praticou. Então, ele tem credibilidade. Crer no nome. A pessoa que disse foi Jesus. Não está escrito que é, mas é Jesus. Creiamos no nome. Quem é que nos trouxe essa palavra? Foi Jesus. Quem morreu por ela foi Jesus. O seu sangue foi o que, vamos dizer assim, atestou, o Novo Testamento. Foi selado com o seu sangue. Então, ele tem credibilidade. No nome de Jesus, esta é a explicação. Então, e o seu mandamento é este, tal, amar. Verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, ou seja, o Espírito Santo. O próprio Espírito nos esclarece na verdade. Se não andamos de acordo com a verdade, somos esclarecidos disso, porque o Espírito não vai deixar sem esclarecer. O Espírito Santo trabalha o tempo todo para que a palavra de Deus seja obedecida por nós. Ou seja, ele nos guia em toda a verdade. Então, meus queridos, hoje é isto. Terminamos o capítulo 3 e, neste capítulo, entendemos que o pecado deve ser abandonado e a prática do amor, deve entrar em substituição à prática do mal, à prática do pecado. Havia uma prática. O velho homem praticava o pecado, o novo homem pratica o amor. Igreja para viver é uma igreja que ama e cuida dos seus irmãos. Glória a Deus. Se alguém tiver perguntas, quiser acrescentar alguma coisa, estamos aqui para ajudar. Que amor é esse? É amor de sacrifício, é um trabalho. É algo que, não é fácil. Para Cristo não foi fácil. Ele disse claramente: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não, eu vou bebê-lo. Ou seja, eu vou me sacrificar. Então, este é o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. E é deste amor que ele quer que vivamos. Então, desde o princípio do Evangelho, este é o amor do qual ele anunciou e nós recebemos o ensinamento, o esclarecimento de que tipo de amor. Porque se não tivesse esclarecido, meus queridos, o ser humano maligno vem, torce o pensamento e ia sair uma salada, um monte de coisa errada disso. Mas aqui o Senhor, ele diz: o amor é este, nisto conhecemos o amor. Ou seja, a forma é amor de sacrifício para a salvação daqueles que precisam. Amém, queridos? Temos alguma pergunta? Algo a ser acrescentado? Estamos prontos para ouvir. Paz, senhor bispo. É o Paulo. Sou eu. Pois não, meu Paulo. Bispo, você poderia me explicar o verso 24? É que o senhor ia explicar e começou a travar aqui, eu não consegui entender. Então, o verso 24 diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo que nos tem dado.
Então, como é que eu sei se estou nele e ele está em mim? Pelas obras que eu pratico. Então, o que acontece? Se eu recebi a Jesus, eu começo a andar com Jesus, mas simplesmente eu frequento, papá, estou naquela, mas eu não entro na prática das boas obras. Eu não amo. Então, isto, a palavra vem e nos diz claramente que eu não estou no Senhor, eu estou igual Caim. Caim amava o irmão? Não, Caim tinha raiva do irmão. Então, o princípio é o amor. E nós sabemos se estamos, se o Espírito Santo está em nós, porque nós temos uma inclinação, um desejo de praticar as boas obras. Agora, quando eu não tenho isso, ou ele já foi apagado, ou está prestes a se apagar, porque Deus nos deu a oportunidade de nós sermos salvos. Mas ele também está nos ensinando, e por isso que o discipulado é extremamente importante, de nós recebermos a instrução para conhecer a prática do verdadeiro evangelho. Então, a prática do verdadeiro evangelho é a prática do amor, de ajudar uns aos outros, de estar inteirado da necessidade deste ou daquele. Então, se eu tenho esta inclinação, então o Espírito Santo está trabalhando em mim para que eu tenha essa inclinação e eu pratique as boas obras. Mas se eu não tenho esta inclinação, então o Espírito Santo provavelmente não está. Porque o Espírito Santo, se ele tendo liberdade, ele vai nos ensinar a andar na verdade. A função do Espírito Santo é nos ajudar, consolar, guiar na verdade e interceder por nós. E o que é que Jesus fez com os seus discípulos? Ele os consolou quando estava prestes para ser entregue. Ele os ajudou, ele os corrigiu, ele os guiou na verdade. Todo este trabalho que Jesus fez quando estava na terra, o Espírito Santo veio no lugar de Jesus para trabalhar isto em nós. Então, ele veio para nos ajudar, ele veio para nos consolar nas dificuldades, ou seja, eu estou frágil, não sei o que lá, por causa das lutas que eu estou tendo e tal, mas o Espírito Santo está ali trabalhando, me fortalecendo para eu permanecer. Então, nisto eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo ou não. Eu tenho o desejo de estar servindo ao Senhor? Eu quero fazer as boas obras ou no meu coração está querer fazer o mal? Eu amo o irmão ou não amo? Então, quando ele diz, e aquele que guarda os seus mandamentos, né, nele está. Ou seja, aquele que segue o que a palavra de Deus diz, Jesus está em nós. E nós temos essa, se Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós, Deus está em nós. Agora, se nós não guardamos os seus mandamentos, andamos no pecado, bem, aí a gente está na fase anterior. Qual que é a fase anterior? Do velho homem. Agora nós estamos numa nova fase, ele está falando de amar. O homem velho, ele é egoísta, ele não ama, ele quer se servir. O egoísta é aquele que quer ser servido. Ele não quer servir, ele faz de tudo para ser servido nas suas vontades. O novo homem, ele serve a Deus na vontade de Deus. A vontade minha é largada para servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Então é isso. Pelas obras, pela inclinação, pelo despertamento que está no meu coração, eu consigo saber se ele está em mim ou não está. O Espírito Santo não me deixa enganar. Eu tenho tranquilidade. Então, ele falou isso
antes com relação ao coração. Se o meu coração não me condena, eu estou com o Senhor está em mim. Agora, se o meu coração me condena, o Senhor pode estar em mim, mas eu posso estar já correndo um risco, né? Já estou no vermelho, né? Preciso tomar cuidado. Então, a questão do Espírito Santo estar em nós é que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. Ou seja, se eu estiver com problemas, ele vai apontar. Ele vai dizer, você precisa, está errado. Ele vai ficar te cutucando para que você se corrija. Não é este o caminho, não é isso que você aprendeu. Não foi assim que você recebeu a Cristo. Ele vai ficar. Ele não te chamou para isso, ele pagou um preço pela tua vida. Não foi um preço qualquer. E esse preço, se você não está servindo ao Senhor, você está servindo a você mesmo, vivendo as suas vontades, bem, então você vai ter consciência absoluta de que você está fora. Precisa voltar para o caminho antes que o pior aconteça. Antes que o espírito se extinga, né? Onde está o Paulo, Emanuel? Não, tô aqui, bispo. Ah, é você mesmo. Isso esclareceu ou quer que eu fale mais? Não, esclareceu sim, obrigado. Está no seu coração, ardendo fazer a vontade de Deus, então o Senhor está em você, o Espírito Santo está tendo liberdade de te despertar, impulsionar, né, a fazer o que é certo. Se não está isso, se o caminho é continuar fazendo o que não deve, bem, aí ou não foi salvo ou já perdeu a salvação. Entendi. Por isso que o Espírito Santo, Deus está em nós, é pela nossa forma de viver. É impossível viver o Evangelho praticando o pecado. Não dá para fazer isso. O Espírito Santo, ou seja, a consciência, como o povo costuma dizer, acusa. E aí entra na palavra que está no verso 20. Né? Verso 20 diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, imagina Deus que conhece as profundezas, não vê o que nós estamos sendo condenados. Existe razão para isso. Muito bem. Se você está satisfeito com a resposta, estamos abertos para outras perguntas. Então, é isso, amados. Resumindo, muito do pecado. Começa trabalhando com a palavra filhinhos, fala de jovens e depois fala de pais. Então, filhinhos são aqueles que começaram, que ainda não têm o discernimento. Jovens são aqueles que já venceram maligno, ou seja, já passaram filhinhos, porque os filhinhos são aqueles ainda que precisam se fortalecer. Os jovens já venceram e os velhos são aqueles que têm as experiências já com Deus. Pecado vencido, velho homem vencido. Então entra o novo homem. O novo homem, qual é a nova forma de vida deste novo homem? Prática do amor. Esta é a vontade de Deus para nós. Que tipo de amor? Então ele dá o exemplo, né, de Jesus, que se sacrificou por amor a nós. Então, este amor é um amor sacrificial. E aí ele define também que o amor, né, de Caim por Abel não era esse o amor que ele quer por nós, que nós tenhamos uns pelos outros. Então, aquele tipo de amor de Caim por Abel é um amor homicida, é um amor que rejeita. Então, tem gente que vai para a igreja e detesta o irmão, né, e assim vai. E está em trevas ainda, não tem entendimento do que é o Evangelho, porque o Evangelho é viver o amor sacrificial. E assim encerramos. Amém? Então, glória a Deus. Vamos então orar e louvar a Deus.
pela sua palavra que nos esclarece como devemos viver. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós observamos nesta palavra que estamos sendo tratados e ensinados como o pai que pega o seu filho e, em detalhes, com palavras simples, com exemplos práticos, nos mostra o que não deve e o que deve ser praticado. Tua vontade é que andemos na prática do amor sacrificial, servindo uns aos outros para o bem da nossa comunidade, aqueles a quem o Senhor juntou no aprisco nosso. Entregamos a Ti esta palavra, pedimos ao Senhor Deus que esta palavra penetre os corações daqueles que ouvirem e tenham este entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique com Deus. Bye, bye. É bom ver vocês, nem que seja pela telinha, né?